Olá, seja muito bem-vinda ou bem-vindo a mais um episódio. Então dizer-te que eu sou a primeira filha do casamento dos meus pais e durante muitos anos eu não percebi o quanto isso mudou totalmente tudo. A forma como eu amo, a forma como eu trabalho, a forma como eu me relaciono com a autoridade, a forma como eu me relaciono com o dinheiro e até a forma como eu me relaciono com o meu corpo. Eu pensava que era assim, simplesmente, que eu era. Responsável, capaz, com dificuldade de pedir ajuda, com uma exigência interior que nunca me deixava descansar. E só quando eu comecei a olhar para mim pelos olhos da psicogenealogia, a olhar para o sistema familiar, não tanto como uma história, mas como um programa, é que eu percebi que aquilo não era propriamente a minha personalidade. Era uma herança. Uma função que me foi atribuída antes de eu ter voz para sequer aceitar ou recusar. Por isso hoje quero falar-te sobre isso. Senta-te, respira fundo e vamos falar sobre ser a primeira filha. Se és a primeira filha, talvez vás reconhecer-te, e se não és, vais com certeza reconhecer alguém próximo. Então, a posição que nós ocupamos na nossa família, a ordem de nascimento dentro da família, ela nunca é neutra. Cada posição carrega uma função sistémica, ou seja, uma função dentro do sistema que é a família. Uma missão que não é propriamente escolhida de forma consciente. Então, a primeira filha, especificamente, ela tende a receber uma carga particular do sistema. Simplesmente porque é a primeira experiência dos pais a serem pais. E é sobre ela que recaem as primeiras ansiedades, as primeiras projeções, as primeiras expectativas não resolvidas da linhagem. Os pais ainda não sabem muito bem o que estão a fazer e a primeira filha torna-se simultaneamente campo de aprendizagem e, mais importante do que tudo, o espelho dos medos deles, das inseguranças deles, das fragilidades deles, das questões emocionais não resolvidas deles. E quando a criança é menina, cada camada tem uma especificidade muito particular. Porque sobre ela não caem só a função de ser primogênita, mas também tudo aquilo que o sistema familiar carrega da linhagem feminina. O que uma mulher deve ser, o que uma mulher deve suportar, aquilo que ela deve gerir, o que é que ela deve cuidar. E isto carrega certas linhas de código e são ser responsável, ser capaz, não des trabalho, não des nas vistas, cuida dos outros, antecipa, não precises. E é uma outra linha que raramente é dita em voz alta, mas que a menina aprende no corpo. O teu valor depende daquilo que tu fazes pelos outros. E desta função nascem feridas específicas, como deves imaginar. E é sobre elas que eu quero falar hoje. A primeira ferida é a ferida da invisibilidade. Não a invisibilidade óbvia. A primeira filha é muitas vezes mais vista, a mais comentada, a mais acompanhada, mas é vista pelo que faz, não pelo que é. Aprende cedo que quando é capaz, responsável, recebe aprovação. E quando precisa, ou quando falha, quando é pequena, o sistema fica desconfortável. Então aprende
a não precisar. A encontrar recursos para não precisar. A segunda ferida é da solidão no topo. A primeira filha muitas vezes não tem com quem partilhar o peso. Os irmãos mais novos não carregam o mesmo peso todo. Os pais esperam que ela aguente. Nem pensam muito nisso, na verdade, e incutem-lhe montes de responsabilidades que não lhe cabem a ela assumir. Ela torna-se a que resolve, e essa função ela tende a isolá-la profundamente, mesmo quando ela está rodeada de pessoas. E a terceira ferida que eu quero trazer hoje é esta, e talvez a mais subtil. É a ferida da traição de si mesma. Porque ela, para cumprir a função que o sistema lhe atribuiu, ela teve de se trair repetidamente. De engolir o que sentia, de adiar o que precisava, de se tornar pequena para que os outros coubessem ou pudessem brilhar. E fez isso por amor, não por fraqueza, por amor. Eu cresci num ambiente em que o pai estava praticamente ausente e a mãe com muitos traumas e que acabou por desenvolver traços marcados de narcisismo. Eu, como mais velha, era sempre a culpada de tudo, mesmo quando tentava explicar que não tinha sido eu, era sempre eu que apanhava. E estava sempre alerta, porque tudo aquilo que eu fazia era, mais cedo ou mais tarde, alvo de julgamento, de reclamação, de cobrança. Era como se, em particular, a minha mãe me considerasse sua inimiga. Pelo menos era assim, e foi assim que eu sempre senti. Sempre ela me fez sentir. Então eu tinha oscilações entre a rebeldia moderada, tentar fazer tudo o que queriam para não ter consequências depois, ou então tentar ser invisível. E era cansativo quando eu tentava ser espontânea e autêntica, porque acabava sempre por ser criticada. E além de estarem constantemente a dizer mal de mim, a toda a gente, à família, a ligar aos meus amigos, até aos meus namorados, enfim. E o meu irmão era sempre, sendo ele mais novo, 4 anos mais novo do que eu, e era o meu bebê, eu amava de paixão o meu irmão, e amo, acabou por se tornar o princesinho lá de casa, e eu meio que a gata borralheira, e acabou por me tornar super insegura, mas ao mesmo tempo, e ainda que pareça contraditório, guerreira. E eu disfarçava essa insegurança com toda a gente, com todas as minhas forças. O que acabou comigo mais tarde. Porque pedir ajuda não estava todo no meu quadro de referências. Pedir ajuda, isso nem estava no meu radar. Não estava sequer no meu vocabulário. Era eu ajudo, eu resolvo, eu faço, eu apoio. Mas agora vamos a algo mais concreto. Porque é que nas relações, de que medida é que estas experiências influenciam as relações de forma muito visível? Nos relacionamentos amorosos, o que é que acontece? A primeira filha tende a escolher parceiros que precisam dela de forma óbvia ou subtil, parceiros emocionalmente indisponíveis ou sobrecarregados ou imaturos, ou simplesmente menos capazes de gerirem a sua vida. Não porque ela seja ingênua, mas porque o amor que ela conhece vem em forma de cuidado. E o cuidado é onde ela se sente segura e necessária. O paradoxo: quanto mais ela cuida, mais invisível se sente, se torna como mulher. E começa a ressentir o que ela própria criou. No meu caso, cheque.
Nas amizades. Então, nas amizades, ela é a amiga que está sempre disponível, que ouve, que resolve, que aparece e que raramente tem espaço para aquilo que ela precisa. As amizades tendem sempre a ser muito assimétricas e ela aguenta com essa assimetria durante muito tempo antes de colapsar ou de afastar-se em silêncio. No meu caso aqui, cheque. E na profissão? Na profissão, é extremamente competente, tende a trabalhar muito mais do que os outros, entrega mais do que aquilo que lhe pedem, muito mais, mais do que aquilo que os outros conseguem lidar muitas vezes, e tem uma relação um bocado complicada com a autoridade, se ela não vier de forma genuína. Ou é hipercumpridora para ser aprovada, ou revolta-se contra qualquer estrutura que lhe pareça injusta. Dificuldade de delegar, extrema dificuldade de receber e extrema dificuldade de dizer não sem sentir uma extrema culpa. Reconheces-te? No meu caso, cheque. Por isso vamos agora a um momento de reflexão. Eu quero que faças a ti mesma 3 perguntas. Primeira delas, nas tuas relações mais próximas, amorosa, amizades, família, quem cuida de quem? E se olhares honestamente para o padrão, o que é que tu vês? Segunda pergunta. Quando precisas de ajuda, o que é que acontece com o teu corpo antes de pedires? Há contração, há vergonha, há uma voz que diz que não deves dar trabalho. E vou deixar-te a terceira pergunta. Talvez esta seja a mais importante. O que é que deixaste de ser para seres aquilo que o sistema esperava que fosses? Eu não te vou pedir sequer para responder já. Eu peço que deixes estas perguntas trabalhar aí dentro de ti. Pausa o vídeo, toma as tuas notas, escreve-te perguntas e responde com calma. Porque tantas vezes, a maioria das vezes, a verdade não vem em palavras. Ela vem como uma sensação no corpo. Mas há um outro lado de ser primogênita. E este é tão importante quanto o anterior. Então vamos lá. A primeira filha carrega uma luz que é genuína como a expressão real do que é. Ela tem a capacidade inata de liderar, que nem sequer precisa de título. As pessoas confiam nela instintivamente, porque ela é confiável. E não é de uma forma de tentar fazer performance, é de uma forma real. Ela aprendeu a ser desde cedo. Segundo, tem uma inteligência emocional que foi forjada da necessidade e é acima da média. E isso deu-lhe uma antena fina para aquilo que os outros sentem, para aquilo que eles estão a dizer, para o que está a acontecer por debaixo da superfície. E a terceira tem resiliência. Não é uma resiliência que se festeja por fora. É aquela que aguentou coisas difíceis, complicadas, e mesmo assim ficou de pé. E quando a primeira filha faz o trabalho, quando consegue distinguir o que é dela do que herdou, quando ela aprende a receber tanto quanto dá, quando deixa de se trair para caber no sistema, para agradar os outros, para ter validação, ela torna-se numa das forças mais poderosas que existe. Porque ela já sabe carregar. Aqui o que muda
é que ela escolhe aquilo que carrega. Faz sentido? E quero finalmente falar-te para essa criança interior que vive aí dentro de ti. Essa criança que já foste. Essa menina que aprendeu muito cedo a ser grande, que guardou o que sentia para não preocupar, que foi capaz quando queria ser pequenina, que amou tanto e esperou tanto tempo para sentir esse amor de volta com a mesma intensidade e ele nunca veio. Ela que fez o melhor que podia com o que tinha. Que agora és tu, já mulher, já com ferramentas, pelo menos algumas, já com muito mais consciência. E podes hoje devolver-lhe o que ela nunca recebeu antes. Não tens que continuar a representar o papel da primeira filha no sistema. Podes decidir, a partir de hoje, ser simplesmente tu mesma, para lá desse programa. A que tem coragem, a que se expressa, a que arrisca, a que se liberta, a que se diverte, a que é espontânea, a que é livre. Se este episódio te fez sentido, deixa o teu like, eu agradeço. E deixa também o teu comentário, adorava ler-te. O que pensas sobre tudo aquilo que eu partilhei hoje aqui. E já agora, partilha com uma mulher que precisa de ouvir isto hoje. E quero que saibas que é possível resolver esse programa e viveres de um lugar de liberdade e de soberania e prazer. Podes entrar em contacto comigo pelo Instagram ou pelo grupo do Telegram se quiseres saber mais como. Finalmente dizer-te que esta semana no Telegram eu vou abrir espaço para esta partilha. Em que medida é que este padrão aparece nas nossas vidas e vou deixar uma prática simples para começares a trabalhar esta herança. O link de acesso no Telegram ou ao Telegram estará na descrição. E na próxima semana vamos entrar num tema muito querido, os arquétipos femininos e as 13 luas, as 13 faces da lua. Porque cada arquétipo lunar nos revela tudo sobre quem viemos ser. Vemo-nos lá.